Olá, seja bem-vindo a mais essa videoaula. Eu sou o professor Aguinaldo Júnior. Irei falar um pouquinho sobre os sistemas de numeração. Durante a história existiram vários sistemas de numeração. Entre os mais conhecidos são o sistema egípcio, o romano, o indo-arábico, tivemos também o sistema maia, o sistema chinês, entre outros. Em relação ao sistema de numeração egípcio, temos uma tabela para exemplificar os símbolos utilizados nesse sistema. O primeiro símbolo mostrado é o bastão, que representa no nosso sistema o número 1. Depois o outro símbolo é o calcanhar, que representa 10. Temos ainda o rolo de corda, que representa 100, a flor de lótus, que representa 1000, o dedo, que representa 10.000, um animal, que representa 100.000, aqui seria um girino, mas são utilizados peixes, entre outros animais, e o símbolo de um homem que representa 1 milhão. Por exemplo, vamos representar o nosso número 1325 no sistema de numeração egípcio. Para representar esse número, iremos utilizar então para representar o 1000 a flor de lótus. Para representar o 300, teremos que usar 3 rolos de corda. Para representar o 25, iremos utilizar 2 símbolos do calcanhar, que representa 10 cada um. O 20, então, iremos representar através de 2 símbolos. E o 5 nós vamos representar por 5 bastões. Então, o número 1325, no sistema indo-arábico, é representado por esse conjunto de símbolos no sistema de numeração egípcio. Falando agora um pouquinho do sistema de numeração romano. O sistema de numeração romano é um sistema que já conhecemos porque trabalhamos bastante com eles na escola. Esse sistema é representado pelos símbolos, né? O I, o V, o X, o L, o C, o D e o M. Cada um a sua quantia. Então, o I vale 1, o V vale 5, o X equivale a 10, o L 50, o C equivale a 100, o D equivale a 500 e o M equivale a 1000. Ele é muito usado em relógios, para indicação de números, de capítulos de livro, para nomeação de reis, papas, entre outros. Por exemplo, a gente pode representar ainda através de um traço em cima do número a multiplicação desse número por 1000. Por exemplo, esse número aqui seria o 4 no sistema de numeração romano. Com um traço em cima ele representa 4.000. O sistema de numeração indo-arábico é o sistema que nós utilizamos normalmente no nosso dia a dia, o nosso sistema natural, vamos dizer assim. Ele é composto por 10 algarismos, né? De 0 a 9. Nosso sistema, então, a notação dele é uma notação posicional. A base desse sistema decimal é 10. Então, os dígitos de 0 a 9, por exemplo, o número 5.734 na base 10. Então, estamos falando do número comum que nós utilizamos no dia a dia. Para representar esse número, temos as divisões em classes, né? E depois em ordens em relação ao sistema de numeração decimal. Por isso que nós falamos lá que é um sistema de numeração posicional. Então nós temos aqui a primeira classe, né, que tem as ordens. Então tem a primeira ordem, a segunda ordem, a terceira ordem, a quarta ordem, quinta, sexta. Aqui colocamos até a 12ª, mas isso vai ao infinito. Então, em cada uma das classes que nós temos, nós representamos essa classe com a unidade, a dezena e a centena. Depois, representamos na classe dos milhares, unidade, dezena e centena, e assim por diante. Em cada uma das classes, nós representamos assim. Por exemplo, iremos esse número aqui, ó, gigantesco. Esse número representa, ó, 654 bilhões, porque está na quarta classe, então é a classe dos bilhões, por isso que nós falamos 654. 600, centena, por isso 600. Dezena, 50, né, o 5, e a unidade 4, então 654 bilhões. Depois nós temos aqui
a terceira classe, que representa os milhões. Nessa classe, ó, nós temos o número aqui, ó, 390. Então, nós falamos que temos 390 milhões. Depois, na classe dos milhares, então temos 678 mil. Então, centena, dezena e unidade. E depois, a mais comum, a centena, 122. Então, esse número gigante aqui é 654 bilhões, 390 milhões, 678 mil e 122. O sistema de numeração decimal. Para formar esse sistema, existe um conceito, na verdade um cálculo, que é chamado de conceito básico de formação do número. Que essa regra consiste basicamente na somatória de cada dígito multiplicado por uma potência da base relacionada à posição daquele dígito. Ficou muito complicado? Vamos mostrar um pouquinho aqui. Por exemplo, o número 5.734. Para a gente fazer esse cálculo aqui, esse palavrão que nós falamos, primeiramente, então, nós fazemos a somatória, então a somatória do que? De cada dígito 5, 7, o 3 e o 4, com a potência da base de acordo com a posição. Então, sempre começamos a potência da base. Qual que é a base? A base é 10, então a potência dela aqui. Então, começamos sempre do zero, potência da base 10. Então, fazemos assim, primeiro 10 elevado a 0 vezes o primeiro número, que é esse, que é o 4. Então, 10 elevado a 0 vezes 4, mais 10 elevado à primeira vezes o segundo número, que é 3. Então, 10 elevado à primeira vezes 3. Depois, 10 ao quadrado vezes o terceiro número, que é 7. Então, 10 ao quadrado vezes 7. E depois, 10 ao cubo vezes o último número aqui, que é 5. Fazendo essa soma, existe uma regrinha. Todo número elevado a 0 é 1. Então, 10 elevado a 0 é 1. Então, usamos essa primeira regra, vezes 4, que é o nosso primeiro número, mais a gente vai somar. Então, a segunda potência aqui, 10 elevado à primeira. 10 elevado à primeira, existe uma regra que é todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, todo número elevado a 1 é ele mesmo. 10 elevado a 1 é ele mesmo, que é 10. Então, fica 10 vezes 3, que é o nosso segundo número aqui, mais o terceiro número, 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. Então, 100 vezes 7. Depois, 10 à terceira. 10 à terceira é 10 vezes 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, fica 1000 vezes 5. Fazendo essas somas, 4 vezes 1, 4. 3 vezes 10, 30. 7 vezes 100, 700. 5 vezes 1000, 5000. Então, nós temos o número 5.734 na base 10. Aí você vai falar, professor, mas esse número é fácil, né? A gente já conhece de cor e salteado. É fácil porque é o nosso sistema natural que nós trabalhamos no dia a dia. Agora, se a gente utilizar as outras bases, nós vamos ver que esse cálculo talvez fique um pouquinho complicado, mas nada que nós não tiremos de letra, certo? Então, vamos lá. Agora, vamos para a base de numeração binária. Essa base é muito utilizada em eletrônica, em informática, justamente pela facilidade de ter apenas dois dígitos, 0 e 1, se está passando energia ou se não está passando energia, que é o básico que nós utilizamos em informática e eletrônica. Então, ela também tem uma notação posicional, assim como no sistema decimal. Então, ela tem a mesma notação posicional, ou seja, cada posição vale um número correspondente. Então, cada posição tem um valor diferente. A base é 2, então sempre quando a gente estiver falando binário, tiver aquele 2zinho subscrito do lado, quer dizer que a base é 2. Então, cada dígito binário recebe a denominação de bit, então cada dígito lá é um bit, né? A junção, um conjunto de 4 bits, nós chamamos de nibble, e 8 bits chamamos de byte. Só algumas convenções aí que nós utilizamos, tá ok? Então, por exemplo, esse número aqui é 10101 na base 2. Não é 10.101. 10.101 seria em decimal. Aqui em binário ele é 10101 na base 2, certo? Agora aqui, vamos representar
fazer um exemplo daquele mesmo número que nós trabalhamos. Vamos transformar, né, esse número em binário para o sistema decimal. Para a gente transformar esse número, nós vamos usar aquele conceito que nós vimos há pouco, do conceito básico de formação de um número, para transformar ele para o decimal. Então vamos lá. Lembra lá, a gente usou a base 10, então era 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 ao quadrado. Aqui não, aqui nós vamos utilizar a base binária. Então, vamos usar, por exemplo, 2 elevado a 0 vezes o primeiro número, que é 1. 2 elevado a primeira vezes o segundo número, que é 0. Notem aqui, ó, verdinho, está descendo. 2 ao quadrado, que é vezes 1. 2 ao cubo, vezes 0. E depois o último 2 à quarta, vezes 1. Então, montamos o nosso cálculo aqui, que é aquele cálculo do conceito básico de formação do número. Olha lá, resolvendo. Então, lembra a regrinha que a gente falou lá no decimal? Da potência? 2 elevado a 0 é 1. Então, todo número elevado a 0 é 1. Depois, todo número elevado a 0 é ele mesmo. Então, todo número elevado a 1 é ele mesmo. 2 elevado a 1 é 2. Então, temos aqui 2. Depois 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Depois 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. E o último 2 à quarta é 4 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, que é o nosso 16 aqui. Então, com isso nós temos, olha lá, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. 0 vezes 8, 0. E 1 vezes 16, 16. Agora é só somarmos esse número. 16 mais 4, 20. Mais 1, 21 na base 10. Então, 1, 0, 1, 0, 1 em binário é 21 em decimal. Falando agora um pouquinho sobre o sistema de numeração octal. Esse sistema também é muito utilizado em eletrônica, a notação dele também é posicional, assim como o decimal e o binário. A base, diferentemente da outra, é 8, então o octal, base 8, e os dígitos que representam essa base são os dígitos de 0 a 7. Certo? O número 8, o número 9 não existe nesse sistema de numeração, então só os dígitos de 0 a 7. Por exemplo, esse é um número em octal, 4731 na base 8. Vamos fazer a conversão, né, do sistema de numeração octal para o sistema de numeração decimal. A mesma regra utilizada quando a gente fez o conceito básico lá no decimal para representar ele, como a gente fez lá no binário para representar ele, também utilizamos aqui, que é aquele conceito básico de formação de um número. Então, nós vamos mudar o que? Apenas a base. Então, lembra lá, 10 elevado a 0, outro era 2 elevado a 0, agora é 8 elevado a 0. Então, fazemos o cálculo, 8 elevado a 0 vezes 1, que é o primeiro número. 8 elevado a primeira vezes 3. 8 ao quadrado vezes 7, mais 8 ao cubo, né, 8 à terceira, vezes 4. E aí, resolvemos as potências da base. Então, 8 elevado a 0, lembra a regrinha? Todo número elevado a 0 é 1. Depois, 8 elevado a 1, outra regrinha. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, hein? Vocês vão decorar essa regra. O próximo, 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8. 8 vezes 8 é 64. E 8 ao cubo é 8 vezes 8 vezes 8. Então, 8 vezes 8, 64, vezes 8, 512. Então, essa é o cálculo que nós fazemos. 1 vezes 1, que vai dar 1. 3 vezes 8, 24. 7 vezes 64, 448. 4 vezes 512, 2048. E aí nós temos 2.521 na base 10, sendo a soma desse nosso número. Então, 4731 em octal vira 2.521 em decimal. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema de numeração hexadecimal. Esse sistema é muito utilizado em eletrônica, em informática, hoje principalmente no armazenamento de dados, esse sistema é utilizado. Ele tem a notação posicional, assim como o sistema binário e o sistema octal. A base dele é 16, ou seja, a base hexadecimal. Os dígitos vão de 0 a F, então de 0
a 15 a quantidade deles, né? Onde o A representa 10, o B 11, o C 12, o D 13, o E 14, o F 15. No decimal seria o 10 representado por dois dígitos, né? O 1 e o 0. Aqui no nosso caso é por um único símbolo que foi escolhido as letras de A a F para representar essas quantidades. Vamos fazer a conversão do sistema hexadecimal para o decimal. Vamos pegar aqui o número A7D1 na base 16. Então, para converter esse A7D1 na base 16, nós vamos usar o mesmo sistema de cálculo que nós usamos na conversão do binário para o decimal e do octal para o decimal, que é o que? Baseado naquele conceito básico de formação do número. Então, nós vamos pegar 16 elevado a 0 vezes o primeiro número, 16, que é 1, né? 16 elevado a 1 vezes o segundo número, que no nosso caso aqui, ó, é a letra D, só que ela equivale a 13, então, vezes 13. Mais 16 ao quadrado vezes o próximo número, que é 7. E 16 ao cubo, 16 à terceira, vezes o último número aqui, que é a letra A, que equivale a 10. Então, fazendo o cálculo, 16 elevado a 0 é 1, aquela regra, todo número elevado a 0 é 1. 16 elevado à primeira é 16, aquela segunda regra, todo número elevado a 1 é ele mesmo, então 16 elevado a 1 é ele mesmo, 16. 16 ao quadrado é 16 vezes 16, que dá 256. E 16 ao cubo é 16 vezes 16, que dá 256. 256 vezes 16 dá 4.096. E aí é só realizarmos as multiplicações. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 16, 208. 7 vezes 2, 56, 1.792. E 10 vezes 4.096 dá 40.960. Somando tudo dá 42.961 na base 10. Então, A7D1 em hexadecimal é 42.961 em decimal. Agora vamos realizar a conversão contrária do que nós estávamos fazendo. Então nós pegamos de todas as bases e transformamos para decimal. Agora, se a gente tiver com um número em decimal e quisermos transformar para outra base, nós iremos utilizar o conceito de divisões sucessivas, que nós vamos dividir esse número pela base na qual nós queremos transformar esse número. Então, por exemplo, vamos pegar o número 21 na base 10 e vamos transformar ele para binário. Então, como eu disse, nós vamos dividir ele pela base do número na qual nós queremos transformar. Então, nós queremos transformar ele em binário. Então, nós vamos dividir esse número por 2. Então, 21 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 2, então 10 vezes 2 dá 20. Aí a gente vai fazer o cálculo, 21 menos 20. 21 menos 20 dá 1, sobra 1. Então, para esse cálculo, a gente vai sempre fazer a divisão inteira e vamos pegar o resto dessa divisão, ou seja, o módulo dessa divisão. O que sobrar é o que nós vamos usar para formar o nosso número. Então, nós fizemos aqui, ó, 21 dividido por 2 deu 10. Então, paramos aqui, né? Se fosse a gente fazer toda a divisão, iria sobrar, e aí colocar uma vírgula, ia dar 10,5. Mas no nosso caso a gente para a divisão aqui e continua dividindo o restante até dar 0. Então lá, 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. 10 menos 10 sobra nada, dá 0. Então esse 0 nós vamos usar no cálculo. Agora vamos continuar aqui, ó. O 5, vamos dividir o 5 por 2. 5 dividido por 2 dá 2. Cabe em 2 vezes o número 2 dentro do 5. Então, 2 vezes 2, 4. 5 menos 4 dá 1. Nós vamos usar esse 1 no nosso cálculo. Então, 2 aqui, vamos dividir ele ainda. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. 2 menos 2 dá 0. Nós vamos usar esse 0 no cálculo. Vamos dividir aqui o 1 por 2 ainda. 1 dividido por 2 não dá para dividir, certo? 1 não dá 0. 0 vezes 2 dá 0. 1 menos 0 sobra o próprio 1. Tem gente que até para o cálculo, sobrou 1 aqui, daria até para parar, só não pode esquecer de pegar esse 1 e usar no cálculo aqui. Mas no nosso caso a gente fez todas as contas para
utilizar no cálculo. Agora, para a gente formar o nosso número em binário, nós temos que pegar numa escadinha, na direção contrária. Então, nós temos que pegar nessa direção os números para compor o nosso número em binário. Então, vai ficar 1, 0, 1, 0, 1 na base binária, certo? Olha lá, 1, 0, 1, 0, 1 na base 2. Então, 21 em decimal dá 1, 0, 1, 0, 1 em binário. Agora nós vamos fazer a conversão do sistema decimal para o octal. Mesmo processo, sistema de divisão sucessiva. Qual que é a base que nós queremos transformar? Base 8. Então, vamos pegar, por exemplo, um número aqui, ó, 221. Pegar o número 221 em decimal e vamos transformar ele em octal. Então, pegamos o 221 e dividimos ele por 8. Isso mesmo. Então, 221 dividido por 8 é 27. 27 vezes 8 dá 216. 221 menos 226 vai dar quanto? 5. Lembrando aqui, ó, só pode dar números de 0 a 7. Se der 8 ou 9 é porque dava para aumentar o número aqui na divisão. Aí você errou na divisão, certo? Então só pode sobrar aqui números de 0 a 7. Então agora vamos pegar aqui, ó, o 27 dividir por 8 dá 3. 3 vezes 8, 24. 27 menos 24 sobram 3. Vamos fazer ainda o cálculo aqui. 8 dividido, ou 3 dividido por 8, não dá para fazer essa divisão, porque 3 é menor que 8. Então, 0 vezes 8, 0. 3 menos 0 dá o próprio 3. Sempre pegando de trás para frente, nós vamos ter o número 3, 3, 5 na base 8, olha lá. Sempre pegando de trás para frente, lembrando, certo? 3, 3, 5 na base 8 é o nosso número. Então, 221 em decimal dá 335 em octal. Agora, vamos fazer uma outra conversão. Conversão do sistema decimal para o hexadecimal. Lembrando, divisão sucessiva agora por 16, isso mesmo. Então, vamos dividir o nosso número decimal por 16. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, o número 331 em decimal. Vamos dividir ele por 16, lembrando divisões sucessivas por 16, porque é a base hexadecimal. 331 dividido por 16 dá 20. 20 vezes 16, 320. 331 menos 320 sobra 11. Lembrando, aqui na divisão só pode sobrar de números de 0 a 15. Se sobrar 16 é porque dava para fazer mais uma vez. Então, sobram números de 0 a 15. E aí cada número depois de 10 é representado por uma letra. O 11 vale quanto mesmo? B. Então, 11 vale B. Então, vamos pegar agora o 20 e dividir por 16. Continuamos a divisão. 20 dividido por 16, cabe uma vez o 16 dentro do 20. Então, 1 vezes 16, o próprio 16. 20 menos 16 sobra 4. Certo? Agora vamos pegar o 1 aqui, a gente até poderia usar o 1 direto, fazer o cálculo, mas vamos pegar 1 e dividir por 16. 1 dividido por 16, a gente sabe que não dá. Então fica 0. 0 vezes 16 dá 0. Então 1 menos 0 é 1. Então vamos usar 14B seria o nosso número em hexadecimal. Lembrando, sempre pegar no sentido contrário, ou seja, subindo a escadinha. Então, 331 em decimal é 14B em hexadecimal. Agora, vamos fazer a conversão do sistema octal para o sistema de numeração binário. Para essa conversão, existe uma relação especial entre o sistema octal e o sistema binário, né? Por quê? Pois 3 dígitos binários representam 8 números distintos. Então, que é o número que nós precisamos em octal, o número de números que nós temos em octal, de 0 a 7, que dá os 8 números. Então, 2 elevado a 3 dá 8, que seriam os 8 números, de 0 a 7. Isso permite efetuar quase que a conversão de forma simples entre os dois sistemas. Então, para realizar essa conversão, basta converter cada dígito, então a gente vai pegar cada dígito individualmente em octal, né, no seu correspondente em binário, sempre representando de 3 em 3 bits. Se a representação não dá os 3 bits, a gente completa com 0 à esquerda do número para formar sempre 3 em 3 bits. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar o número
601 na base octal. Vamos transformar ele para binário. Então, olha lá, a gente pega cada dígito individualmente. Então, era 601, então a gente pega o 6, o 0 e o 1 e representa no binário correspondente. O 1 em binário é 1 mesmo, só que a gente tem que representar em 3. Então, a gente adiciona 2 zeros à esquerda do número. O 0 é 0 mesmo, só que lembrando, tem que ficar 3 dígitos. Então, a gente vai ter que representar com 3 zeros. E o 6? O 6 é 1, 0 na base binária, certo? Então, só juntarmos esse número, formamos o número em binário, olha lá. Vamos pegar a tabelinha aqui para ficar mais fácil, olha lá. O número 1, então fica 001, o 0, 000, e o 6, 110. Então, juntando todos esse número, 1100000001 em binário equivale a 601 em octal. Certo? Essa é uma transformação rápida que dá para a gente fazer do sistema octal para o sistema binário. Conversão agora do sistema de numeração hexadecimal para o sistema binário. Assim como no sistema octal, o sistema hexadecimal também tem uma relação especial com o sistema binário, pois 4 dígitos em binário representam 16 números distintos, né? Que vai de 0 a 15, dá 16 números nesse range. Então, nós temos 2 elevado a 4, que dá 16, que é o que nós precisamos no sistema de numeração hexadecimal. Então, isso permite efetuar a conversão entre os sistemas de forma simples, né? Para realizar a conversão, então, basta converter cada dígito. Então, cada dígito individualmente separa os dígitos em hexadecimal e cada um dos dígitos a gente transforma no seu correspondente binário, com 4 dígitos. Lembrando, se o dígito binário é menor, tem menos que 4 dígitos, a gente coloca 0 à esquerda. Então, olha lá, para a gente converter o sistema do sistema de numeração hexa para o binário, vamos pegar um número aqui, ó, em hexadecimal, 2CD. Então, na base 16, vamos transformar ele. Então, a gente separa cada dígito individualmente, olha lá, o 2, o C e o D. O D equivale a 1101 em binário. O C equivale a 1100 em binário. E o 2 equivale a 10, mas a gente coloca zeros à esquerda para formar os 4 dígitos. Então, o 2CD, bem simples a conversão, vira esse número aqui em binário, 1011001101 na base 2. Os 2 zeros aqui, mais à esquerda do número, no final aqui do número, vamos dizer assim, ou no início do número, nós podemos descartar, certo? Só esses daqui que estão mais à esquerda, aqui no meio não pode descartar nada. Aqui, ó, em hexadecimal. Então, o D equivale a quanto? A 1101. A letra D vale, ó, o A vale 10, o B 11, o C 12, o D 13, né? O C equivale a 12, então é 1100, que é o que nós temos. E o 2 equivale a 10, lembrando zeros à esquerda. Nesse caso aqui, esse 0 até poderia descartar. Então, 2CD equivale a esse número em binário. Agora, a conversão do sistema de numeração binário para o octal. Então, ao contrário das conversões que nós fizemos. Então, vamos usar o processo inverso para a conversão. Então, a gente vai pegar os números binários, vai separar eles, vamos agrupar de 3 em 3 bits a partir da direita. Então, a partir da direita do número, ali onde vai a base embaixo, a gente vai pegar 3 dígitos, vamos separando de 3 em 3 dígitos. E aí, transformamos esses 3 dígitos no número octal correspondente, certo? Então, exemplo aqui, ó. Vamos pegar o número binário 1100000001 e vamos transformar em octal, ó lá. Vamos agrupar de 3 em 3. Então, pega os 3 primeiros. 100. Depois os próximos, que equivale a 1, certo? 001 equivale a 1. Vamos pegar os próximos 3. 000. 3 zeros equivale a 0 mesmo, certo? E o último aqui, ó. 110. 10 equivale a 6. Então, 601 seria o resultado desse número em octal. Lembra lá? 001, 1, 000, próprio 0. 110 equivale a 6. Então, o nosso resultado é 601 na base 8.
Agora a conversão do binário para o hexadecimal. Então é o processo inverso lá do hexadecimal, é o mesmo que o processo anterior. A diferença desse processo anterior octal que a gente mostrou é que agora a gente vai agrupar de 4 em 4 bits, certo? Sempre a partir da direita do número. Então vamos pegar um número aqui em binário, né? E vamos fazer esse agrupamento de 4 em 4 dígitos. Então vamos pegar os 4 primeiros aqui. 1101, né? Equivale à letra D. O 1100 equivale à letra C. E 10 que sobrou aqui equivale a 2. Se não tiver mais números para cá, não tem problema. A gente pega o que restou. Se restar um número só, 3, 2 ou 4 dígitos. Então 10 equivale a 2. Olha lá a tabelinha. Então 2001, 0 equivale a 2. O C, que equivale a 10, 11, 12, né? 1100. E o D, que equivale a 13, 1101. Então, esse número aqui em binário é 2CD na base hexadecimal, na base 16. Agora a conversão do sistema octal para o sistema hexadecimal. Para a gente converter do octal para o hexa, nós temos que utilizar uma base de apoio. Ou a gente converte para decimal esse número e depois converte para hexadecimal, ou transformamos em binário e depois convertemos para hexa. Eu acho mais fácil a gente transformar para o sistema binário para depois transformar para o hexadecimal. Se utilizarmos então o sistema binário, transformamos os dígitos do octal, cada dígito individualmente, para o binário, de 3 em 3 dígitos. Depois a gente agrupa de 4 em 4 bits, ou seja, de 4 em 4 dígitos para formar o hexadecimal. Ok, vamos pegar esse exemplo. O número 601 em octal, né? Separa ele, então de 3 em 3 bits, o 1 vale 001, o 0, 000 e o 6, 110. Então, vai resultar num número binário, aqui ó, o nosso número binário, certo? Então, vamos pegar agora e agrupar esse número de 4 em 4 bits para a gente formar o nosso número hexadecimal, que nosso objetivo é o hexa. Aqui a gente converteu para binário, mas não acabou então ainda. Então, olha lá, pegamos os 4 primeiros dígitos aqui. 0001 vai dar 1. Depois os próximos 4. Os próximos 4 vem aqui, ó, do 1000, que vai dar 8. E vai restar um número aqui. A gente pega esse último número e ele vai dar 1 mesmo. Então, 601 em octal vai dar 181 em hexadecimal, certo? Sempre agrupando de 4 em 4. Ó a tabelinha aqui. O 001 equivale a 1. 100 equivale a 8. E o 1 é 1 mesmo, certo? Então, 181 em hexadecimal. Conversão contrária disso. Então, do sistema hexa para o octal. Então nós vamos utilizar o mesmo processo da conversão anterior, né? Sempre a gente vai ter que usar uma base de apoio. A gente pode escolher o decimal ou a base binária. Eu escolhi aqui a base binária, que eu acho mais fácil. Então transformamos os dígitos do sistema hexadecimal para o binário, de 4 em 4 dígitos. Depois, né, separamos os dígitos binários e agrupamos de 3 em 3 bits, a partir da direita. Então vamos lá para o exemplo. Vamos pegar aqui, ó, o número 181. Que é o que a gente usou agora, a conversão contrária, 181 da base 16. Separamos os dígitos, né? E transformamos, lembrando, de hexa para binário de 4 em 4. Então, o 1 vai virar 0001. O 8, então o 8 vai ficar 1000. E o 1, o último 1, também 0001. Certo? O 1, que nós usamos, e o 8, 1000. Agora a gente vai pegar esse número binário, vamos juntar de 3 em 3 a partir da direita, para transformar para o octal. Então, olha lá, 001, vamos pegar e juntar aqui, vai dar 1 mesmo. Os próximos 3 dígitos, 000, 000, dá 0. Os próximos 3, 110, 10, aqui ó, vamos na tabela, 110 é 6, então ficou 6. E os últimos 3 zeros aqui vai dar 0, e esse 0 à esquerda aqui pode ser descartado. Então 181
em hexadecimal dá 601 em octal. Agora, vou mostrar um pouquinho de alguns macetes, né? Ou seja, de algumas formas a gente ter uma facilidade no cálculo, de resolver de forma mais rápida a conversão de base, né? Até não gosto muito de usar o macete porque a gente tem que aprender o cálculo, não só usar o macete, então temos que aprender também a realizar o cálculo. Mas o macete facilita bastante na hora de realizar o cálculo. Como que seria esse macete? É a utilização de uma tabela para conversão de base, que basicamente essa tabela é a resolução das potências da base. A tabela você pode fazer até sem essa primeira linha aqui, só usando a multiplicação dos números, ou seja, a gente está dobrando a cada vez o número, certo? Isso que é a potência. A gente está dobrando aqui, ó, a potência de 2. Então, 1, depois 2, então dobramos o 1. Depois dobramos o 2, 4, dobramos o 4, 8, dobramos o 8, 16, 32, porque é sempre vezes 2. Então, está multiplicando por 2, sai sempre dobrar. Então, ó, se a gente ficar 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 e assim por diante. E agora, montada essa tabelinha, basta a gente colocar o número aqui para fazer uma conversão. Por exemplo, a gente quer converter o número 181 da base decimal para binário. Como que a gente faz? Então, a gente pode fazer o seguinte, pega o 181 e vamos ver qual que é o número mais próximo de 181, que não pode ser maior, o número mais próximo anterior a 181. 128, certo? Então, o número mais próximo de 181 é 128. Então, vamos pegar aqui, ó, colocar o número 1 aqui. Sempre que a gente pegar, a gente vai colocar o número 1, onde a gente vai usar o número. Então, vamos pegar o 181 e diminuir esse 128, vai sobrar 53, certo? 181 menos 128 sobra 53. Qual que é o número mais perto de 53? 64 não é. Qual que é? Então é 32, isso mesmo. Então 53, a gente vai colocar o 1 aqui, certo? E vai fazer 53 menos 32. 53 menos 32 dá 21. Qual que é o número aqui mais próximo de 21? Então, 32 não daria, seria o 16, certo? Então, coloco o 1 aqui no 16. Aí a gente vai fazer 21 menos 16. 21 menos 16 sobra 5. Qual que é o número mais perto de 5? O 4. Então, vamos colocar 1 aqui no 4. E aí a gente vai fazer 5 menos 4, que dá 1. Certo? Então, qual que é o número mais próximo de 1? É o próprio 1. Então, vamos colocar 1 aqui. E vamos fazer 1 menos 1 dá 0, aí a gente parou. Vamos colocar agora 0 onde ficou em branco. Então, 0 aqui no lugar do 64, 0 no 8 e 0 no 2. Então, esse número aqui é o nosso número em binário. 181 em decimal é 10110101 em binário. Então, simples, né? Ficou mais fácil do que dividir por 2 ou não? Aí vai de cada um. Vamos agora fazer a divisão contrária. Então, nós estamos lá, vamos colocar um número binário aqui, ó. Enchi de zeros e uns aqui na tela. Vamos transformar esse número para decimal. Como que a gente vai fazer para transformar para decimal? É só pegar e realizarmos a soma onde está com o número 1. Onde está 0, está desligado aqui, a gente não vai fazer cálculo. Onde está ligado, a gente vai fazer cálculo. Então, vai ficar 256 mais 128 mais 64, aqui vai dar 0, né? Mais 16, mais 8, mais 4, mais 2, mais o 0. E aí é só fazermos a soma disso. Somando todos esses números vai dar 478. Nós temos então a conversão do binário para o decimal. 1110 em binário é 478 em decimal, certo? Então, essa é a forma de usar um macete aí para conversão de base com os números binários. Olha lá, vamos realizar agora, vamos utilizar um outro macete, né, da conversão agora do octal. Então, usamos uma tabela, né, o mesmo conceito de tabelas, e fazemos agora a potência da base 8. Né? Lembrando que pode até escolher a primeira linha, só não vai esquecer de errar no resultado aqui do octal, da potenciação. Então fica 8 elevado a 0 é 1, 8 elevado a primeira é 8, 8 ao quadrado é 64, 8 à terceira é 512, aí é só ir multiplicando 8 vezes 4, que dá 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, dá 4.096,
8 à quinta, 32.768, 8 à sexta, 262.144 e assim por diante. Vamos pegar agora o número 181 na base 10. Lá no binário era mais fácil, que era só 0 e 1 para a gente ligar a numeração. Agora aqui não, os números vão de 0 a 7, então pode até ter dentro aqui das possibilidades na tabela, do número 0 até o número 7. Então nós temos que multiplicar o número na posição. Então vamos pegar o 181. Vamos verificar 181, qual o número que é o mais próximo, que nós vemos aqui é o 64, 512 já passou. Então quantos 64 cabe dentro de 181? Apenas 2. Então 2 número 64. Então nós temos que colocar o número 2 aqui. Se a gente fazer 64 vezes 3, vai passar o 181, certo? Então nós temos que usar aqui o número 2. E aí nós vamos fazer 6 vezes 12 dá 128. Então nós vamos pegar o 128 e diminuir no 181. 181 menos 128 dá 53. E esse 53 que nós vamos usar agora para ver o próximo. O 53, qual que é o próximo número? Qual que é o número? 64 é maior que 53, então não dá. Qual que é o próximo número? 8. Quantos 8 cabem dentro de 53? 6, 8. Então 6 números 8 dentro de 53. Então a gente vai fazer 8 vezes 6 dá 48. Então a gente vai fazer 53 menos 48, que dá 5. E aí vamos pegar quantos 1 cabem dentro de 5? 5. Então colocamos o 5 aqui. E aí fazemos lá 5 vezes 1, 5, né? 5 menos 5 deu 0. Então o 181 em decimal vira 265 em octal. Ficou mais difícil ou não que o outro? Agora vamos pegar aqui, ó, um número 736, por exemplo, na base 8. Então está na base 8, a gente quer transformar ele para decimal. O que a gente vai fazer? Processo contrário. Então vamos lá, 736 na base 8. Aí a gente vai pegar e fazer a multiplicação da posição pelo o número que a gente colocou. Então 7 vezes a posição que aqui é 64. 7 vezes 64. 3 vezes 8. Então, ó, 3 vezes o número 8. E 6 vezes 1. Aí é só fazer esse cálculo. Olha lá, 448, que dá o 7 vezes 64. 3 vezes 8, 24. 6 vezes 1, 6. Somando tudo vai dar 478 em decimal. Então 736 em octal dá 478 em decimal. Agora a gente vai utilizar o macete da conversão do hexadecimal. Então fazemos uma tabela do hexa, lembrando lá sempre a potência da base, 16 elevado a 0, que dá 1, 16 elevado a 1, aquela regrinha que todo número elevado a 1 é ele mesmo, então 16 elevado a 1 é 16, 16 ao quadrado é 16 vezes 16 dá 256, 16 ao cubo é 16 vezes 16 vezes 16, que dá 4.096 e assim por diante. Então criamos a tabelinha, né? E agora para a gente converter o 181 de decimal para hexadecimal, a gente vai pegar, e qual que é o número menor do que o 181? 256 não é menor que 181, então é 16. Quantos 16 cabem dentro de 181? A gente tem que ver isso. Então 11 números 16, que equivale à letra B, certo? Então a gente vai usar, vamos ver lá, 11 vezes 16 dá 176. Então a gente vai fazer o cálculo, 181 menos 176, que dá 5, que é o que sobrou. Agora, qual que é o número menor? É o 1 aqui, né? Então quantos 1 cabem dentro de 5? 5 mesmo, então colocamos o 5 ali. E aí fazemos 5 vezes 1, 5, né? 5 menos 5 dá 0. Então o nosso número 181 em decimal é igual a B5 em hexadecimal. Agora vamos pegar um outro número aqui, ó, em hexa, 1DE na base 16. Vamos transformar ele para decimal. Para a gente transformar ele para decimal, a gente vai fazer a multiplicação do número pela posição na base aqui, na tabela. Então o E equivale a 14, então a gente vai fazer 14 vezes a posição vale 1, então 14 vezes 1. Seria mais ou menos aquele cálculo da conversão.
né, do conceito básico de informação de um número. O D equivale a 13, vezes a posição. Qual que é a posição? 16 vezes 16. E aqui 1 vezes 256. Então, só fazemos o cálculo. 1 vezes 256 é 256 mesmo. 13 vezes 16, 208. 14 vezes 1, 14. Somando tudo dá 478. Então, fica 1DE na base 16, fica 478 na base 10. Certo? As referências básicas da nossa disciplina. E terminamos a nossa videoaula. Bons estudos!